Olá, queridos! Eu sou o pastor Mateus e é com muita alegria que anuncio a vocês esse novo projeto, esse novo quadro da Catedral da Paz, o UP, Universidade de Paz. Um projeto especial para aqueles que dedicam em levar a palavra de Deus ao coração dos filhos, aqueles que entendem o seu propósito de anunciar a essa geração as promessas de Deus. Esse quadro é para você. Você que tem tido dificuldade em estar presente na vida do seu filho, você que tem estado aflito diante do contexto a qual nós estamos vivendo, onde as nossas crianças, os nossos filhos estão sendo bombardeados. É para você esse quadro. Você que entende que seu filho é herança do Senhor, escolhido, assim como está escrito em Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Antes de formar no ventre de sua mãe, eu te escolhi e te separei as nações. Sim, esse quadro é para você que entende que seu filho é um projeto de Deus. Então seja bem-vindo. Acredito que aqui você adquirirá muito conhecimento e tudo isso é para abençoar a sua casa, a sua família e principalmente os seus filhos. E para esse primeiro episódio, eu quero deixar para a reflexão de vocês pais, 1 Samuel capítulo 3, versículo 4, que diz assim: Então o Senhor chamou Samuel e ele respondeu: Eis-me aqui. Para quem conhece a história, sabe que o texto fala de um menino, ou seja, alguém muito novo, que ao dormir, dentro do seu quarto, ouviu a voz de Deus. Samuel foi um escolhido para ser um profeta, um juiz, alguém escolhido por Deus para impactar a geração daquele tempo, o reino de Israel daquele tempo, escolher vários reis. Porém, Samuel ainda muito cedo teve este privilégio de ouvir a voz de Deus. E Ana, que o texto de 1 Samuel, o livro de 1 Samuel, inicia falando de uma mulher que não podia engravidar. Mas através de um propósito, Deus ouviu Ana e lhe concedeu um filho, esse pequeno Samuel. E com esse propósito, Ana entrega, a Bíblia diz que Ana oferece Samuel para viver no templo do Senhor. E a responsabilidade de ensinar Samuel sobre os sacrifícios, sobre as leis, sobre o templo, era especificadamente ao sacerdote Eli. Mas tem 3 pontos aqui que me chamam bastante atenção neste texto que quero compartilhar com vocês e levar à reflexão. Primeiro, Deus chamou Samuel ainda novo. Deus está chamando os nossos filhos para um grande projeto. Infelizmente, há muitas pessoas que limitam o chamado de Deus por faixas etárias. Há muitos que acham que Deus vai escolher um ser humano ainda na adolescência, na juventude, mas não. Deus chamou os nossos filhos antes mesmo que eles estivessem formados no ventre da mãe. Antes mesmo de o seu filho nascer, antes mesmo de você sonhar com o seu filho, Deus já teve um projeto, Deus já sonhou com ele. Então nós pais precisamos entender que os nossos filhos já têm um projeto determinado por Deus. Deus olhou para o seu filho antes mesmo dele nascer e já projetou algo muito lindo, algo especial, aquilo que nós chamamos de projeto de reino. E o segundo ponto que eu quero compartilhar e levá-los à reflexão é: Samuel não conhecia a voz de Deus. Estamos levando os nossos filhos a conhecer a voz de Deus? Samuel ainda bem pequeno, quando Deus chama dentro do seu quarto, Samuel, Samuel, ele ainda não conhecia a voz de Deus. Precisou de um sacerdote para levá-lo a entender que era Deus quem estava chamando. E eu pergunto a você, pai, eu pergunto a você, mãe, nós estamos levando os nossos filhos a conhecer a Deus? Nós estamos levando os nossos filhos a ter discernimento das coisas espirituais? Porque este tempo é um tempo de distrações, onde muitos estão sendo distraídos por coisas banais,
Vivemos um tempo onde crianças têm tido mais tempo com a tecnologia, com brincadeiras, com jogos, até mesmo jogos violentos. E às vezes o tempo que resta, às vezes 1h30 do dia, às vezes 1h30 na semana, é o único tempo que eles têm com Deus. Mas nós precisamos mudar essa realidade. Todos os dias, assim como está descrito em Deuteronômio 6, é com constância, todos os dias, ao sentar na mesa, ao levantar, ao andar pelo caminho, os nossos filhos precisam ter essa intimidade com Deus, ouvir a voz de Deus, e cabe a nós, adultos, a nós pais, levarmos os nossos filhos a ter esse encontro com Deus. E o último ponto que eu deixo aqui para vocês é: o sacerdote Eli conduziu Samuel, mas não conseguiu conduzir a sua casa. Infelizmente, há muitas pessoas que conseguem conduzir bem o trabalho, conseguem conduzir bem os seus estudos, mas infelizmente não está conduzindo bem a sua família. Nós precisamos levantar neste tempo e lembrarmos que o primeiro ministério da nossa vida é a nossa casa. Precisamos pastorear o coração dos nossos filhos, pois antes de cuidarmos de qualquer coisa, antes de olharmos para qualquer situação da sociedade, precisamos olhar para dentro da nossa casa, precisamos olhar para os nossos filhos, precisamos olhar para a nossa herança. Esta é a mensagem que eu deixo para o seu coração. Que Deus te abençoe.